E a transferência desses líderes do PCC preocupa o atual governo do estado de São Paulo e também o futuro governador. Reportagem de Vitor Moraes. A Justiça de São Paulo analisa um pedido do Ministério Público para transferir o chefe do PCC, Marcos Camacho, Marcola, e outros membros da facção do presídio de Presidente Venceslau para uma penitenciária federal. Oficialmente, o MP não deu detalhes sobre a operação ou até mesmo quando ela sairá. O governador de São Paulo, Márcio França, não descarta uma jogada dos presos para confundir o Ministério Público e a Justiça, já que até agora não há uma prova concreta de um plano de fuga. Desde o começo vem essa história, tem um plano de fuga. E cadê essa gravação do plano de fuga? Cadê a imagem do plano de fuga? Cadê esse plano de fuga? E esse plano de fuga vai fazer o quê? Vai entrar com um exército de algum país aqui para poder fazer um plano de fuga? Porque hoje, para você passar por cima de todos os nossos policiais que estão lá, vai ter que vir um grande do exército, porque senão a nossa polícia ela é resiliente e treinada, né? Ela está extremamente equipada. Agora, se acharem, se o juiz do feito, assim como o caso do Ministério Público, entender que é hora de fazer uma transferência, e se o governo federal autorizar, para onde vai autorizar, aí nós vamos fazer a transferência. O presidente Michel Temer falou sobre as ameaças sofridas pelo promotor Lincoln Gaquia, responsável pelo combate ao PCC no interior de São Paulo. Ao ser questionado se era favorável à transferência de Marcola e de outros detentos, Temer defendeu a medida. Esta é uma questão da segurança pública, né? Se é para garantir a segurança, não tenha dúvida. Já o coronel Nivaldo César Restivo, que vai assumir a administração penitenciária daqui 20 dias, disse que pretende avaliar melhor a situação, fazer o diagnóstico, buscar informações, tanto nas áreas de segurança pública e da administração penitenciária, para ver o que é possível fazer. A relação infrator-Estado sempre é tensa. Esse nível de tensão, por vezes, pode aumentar ou diminuir, mas ela sempre foi uma relação tensa. O Estado não pode deixar de adotar providências necessárias ao bem-estar da população, dos brasileiros que moram aqui, por temor à retaliação do crime organizado. Isso não vai acontecer. O coronel, que já chefiou a rota, disse que um dos focos de sua gestão será aprimorar o sistema, ampliando o número de presídios, de parcerias e reduzindo a população carcerária. Ô professor, o atual secretário da administração penitenciária o secretário Lorival Gomes, ele está no cargo desde 2009, ou seja, ainda na época de José Serra, ele passou por outros governadores, Geraldo Alckmin, agora com o governador Márcio França. E o futuro secretário, Nivaldo Restivo, afirma que pode fazer ameaça, que o Estado aguenta essas ameaças do crime organizado. Agora, é uma situação delicada, né? Preocupa. Claro, nós temos dito aqui, e aí não é profecia do passado, nós estamos registrando. Se as lideranças do crime organizado forem transferidas para um presídio federal, vai ter resposta do crime organizado. Nós já dissemos isso diversas vezes. E foi colocada a seguinte pergunta: se a população paulista compra essa ideia? Porque a resposta será uma espécie de 2006 potencializado. Ou seja, aquilo que ocorreu em 2006 aqui em São Paulo. Vocês se lembram? Quando o Cláudio Lembo, incapaz absoluto, não sabia o que fazer. Não podemos nos esquecer, porque a gente testa as pessoas na hora da crise, né? Tem gente que é muito loquaz, mas na hora do vamos ver não faz nada, né? Foi naquele momento, e nós vimos o que aconteceu. Então a questão é o seguinte: o que está sendo colocado é se existe efetivamente plano de fuga ou não, se isso não é uma construção, se existe efetivamente as ameaças aos promotores, e a resposta foi clara do responsável pelo Ministério Público em São Paulo. Portanto, é necessário que o Estado, a estrutura estatal, tenha controle efetivo dos presídios e não aceite qualquer tipo de ameaça. A resposta é com a lei e com a polícia.